Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos começar a nossa aula agora. Eu vou falar mais algumas coisas introdutórias, né? Talvez aí para dar tempo até algumas pessoas chegarem, né? É o seguinte, todo mundo tem a impressão que Apocalipse é uma sequência, é uma coisinha atrás da outra. Isso não é verdade. Quando eu comecei a estudar Apocalipse, eu não sabia o que era, né? E eu já expliquei o que é Apocalipse, revelação do que aconteceu com Jesus depois que ele foi para o céu. Então, tudo que eu tive de dificuldade, eu estou passando para vocês. Então, eu entrei numa mata com tudo quanto é bicho dentro, então eu tinha que capinar, cortar as lenhas, matar os bichos, limpar e pavimentar. Então, eu estou explicando para que ninguém tenha as dificuldades que eu passei, ninguém precisa sofrer, né? É sempre bom alguém pegar de onde o outro está para poder realmente a pessoa crescer. Você não precisa cometer os mesmos erros do seu pai, da sua mãe, e nem os mesmos erros dos seus pastores, certo? Você sempre pode pegar uma coisa para cima. Então, tudo que eu sofri de angústia, de aflição, de confusão, perguntando para Deus, é isso, não é aquilo, larga fora essa doutrina, pega essa, pega aquela. Então, eu fui buscando. Então, eu nunca me apeguei a uma ideia. Eu gosto de ser convicto, eu gosto de ser uma pessoa firme na palavra. Mas quando eu estou errado, eu abro mão. Eu estou errado, eu quero o certo, eu não quero ter opinião. Como eu disse, eu não quero ter cavalo de razão. Então, antes, eu não era nada, né? Aí eu passei a ser pós-tribulacionista, porque eu achava que tudo ia lá para o fim. Aí eu falei, pós, eu acho que matematicamente o meio dá certo, né? Aí fui ver, não estava batendo, aí o povo do pós-tribulacionismo é muito argumentativo, aí eu passei a me convencer do pós-tribulacionismo. Depois eu vi os sonhos da Erin, a Erin não era pós-tribulacionista, é pré-tribulacionista. Eu falei, mas como Jesus não está corrigindo ela? Como pode? Jesus, corrige ela aí, Senhor. Eu fiquei desse jeito. E aí você vai entendendo por que as pessoas dividem as coisas. Veja só, o maior problema da igreja, e vou repetir de novo, para vocês entenderem, para ficar com negrito, o maior problema da igreja é não recorrer a Jesus diretamente para entender as escrituras. A paz, pastor Jones. É recorrer à teologia humana. O método teológico foi criado por Hermes Trismegisto, um egípcio meio místico que gerou as regras que depois o Platão e o Aristóteles geraram a lógica e a matemática. Se você aplica isso, você nada no campo do adversário. O diabo é lógico, o diabo sabe calcular coisas com antecipação da racionalidade humana. Então, Deus jamais poderia cair no cesto do diabo. Ninguém pega no braço de Deus e diz, faz isso primeiro, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Não existe isso. Isso é coisa de gente maluca. Isso é coisa de gente religiosa judaica, que acha que comanda Deus com mandamentos inventados, e coisa de gente idólatra, de igrejas idólatras, que pode ser católica, evangélica, qualquer uma outra. Religiões que acham que diz as coisas para que Deus siga as coisas, que Deus tem que fazer do jeito deles. Isso é perversão, isso é maldade, isso é coisa abominável para Deus, porque isso não glorifica Deus, não respeita a santidade de Deus, não se submete a Deus, isso é satânico. Satanás quer sempre se antecipar a Deus. Ontem eu falei na live de oração que na hora da Santa Ceia, Judas enfiou a mão no prato, primeiro antes de Jesus partir o pão. E aí Jesus, aquele que há de me trair é o que vai enfiar a mão no prato. E Judas estava doido, apressado para sair correndo para entregar a Jesus, porque ele já tinha recebido as moedas de prata, ele enfiou a mão primeiro. Então, pessoas que querem manipular Deus, que são os nicolaítas, e manipular a igreja, são diabólicos, não são de Deus. Pode até se converter um dia, mas não são. Ninguém pode ter domínio sobre as coisas de Deus em hipótese alguma. Além da traição de Judas, o pecado de Judas é querer induzir Jesus a ser um rebelde revolucionário e pegar na espada, porque ele achava que se ele entregasse Jesus reagiria.
Então, Deus tem outros caminhos, outros planos. Então, nós é que temos que nos submeter a Deus, não Deus a nós. E as chaves para você participar da volta de Jesus, além do arrependimento, né, do batismo, da fé na ressurreição, da fé que ele é Deus, é a rendição a Deus. Se você não se render a Deus, a sua carne continua viva e lutando contra Jesus. É a renúncia de si mesmo, que é você abrir mão da sua vontade para dar lugar à vontade dele, aí a morte do eu vai acontecer, e você fica santificado e a semente da serpente é esmagada, o bicho da carne é esmagado, certo? E ainda o amor de Deus, que é você conhecer o coração de Deus para praticar as coisas, não por medo de ir para o inferno, mas porque você o ama e quer agradar ele em primeiro lugar, e amar ao próximo como você se ama. Então você tem que se amar, se perdoar, como se você não se perdoa, como você vai perdoar os outros. E se você não ama a Deus, como você vai guardar o que ele pede para guardar? Então essas são as chaves. Cada coisa tem uma chave, ela abre uma porta e pronto, você já entra. A porta é estreita, caminho apertado. Por que caminho apertado? Porque vai ter que esmagar o homem velho, a carne. Toda angústia, toda tribulação não mata você espiritualmente. Se você passar fome, ficar com desemprego, isso, aquilo, não vai te matar. Vai apenas tirar o velho homem, o orgulho, a carne, as coisas ruins, e você vai sendo purificado. E aí você vai abrir a dimensão espiritual. Aí tem chaves para você ser transformado. Eu já mandei a chave da transformação em vídeo para o pastor Jones, para a Gessiane, para a Enge, para todo mundo. A chave da transformação do nosso corpo celestial, vou dar a dica, orem a Deus. É a Santa Ceia. Tá? Eu não vou falar muito, porque senão vocês não valorizam. Se vocês não a conquistar, vocês não valorizam. Certo? Então busquem, porque nem todos precisam morrer. A morte é uma coisa do restante do pecado, mas Jesus já nos tirou do pecado e ninguém precisa morrer. Só morre por quê? Porque ainda não está no tempo da transformação, certo? Ou então porque a pessoa não tem fé suficiente para ser transformado e arrebatado e precisa morrer para poder Deus tomar conta da situação. É a mesma coisa quando você tem uma prova espiritual que você não dá conta, Jesus te carrega nos braços. Mas você pode andar, se você tiver fé suficiente, você pode andar. E fé é andar nas pisadas de Jesus. Fé não é fazer o que você quer. Fé é acreditar que ele tem o melhor e que ele está do lado de fora dessa matrix maluca que a gente vive aqui dentro. E que ele vai nos tirar e nós vamos entender a realidade, porque nem a realidade é o que a gente pensa que é. Como eu estava conversando com a Gessiane agora. Então, não precisa assistir filme Matrix, nada para saber o que é a realidade, mas só que no arrebatamento, que é a transformação da igreja, da noiva, a gente vai ganhar as dimensões que nós perdemos. Adão perdeu, Adão tinha comunhão com Deus, Adão conversava com Deus como uma pessoa conversa com outra. Essas dimensões nós perdemos, nós estamos na matéria, só que nós vamos recuperar. E Satanás não quer, porque isso mostra a mentira que ele trouxe para toda a criação de Deus. Tanto para os homens quanto para os anjos. Por quê? Porque eles querem ter o governo de Deus sobre nós e sobre a criação de Deus. E eles não têm amorzinho suficiente para sustentar o universo. Eles querem destruir. Eles são destruidores. Eles perderam a capacidade de fazer qualquer coisa pelo bem ou pelo amor. Satanás, ele viu que as trevas eram possibilidades e ele se tornou pai dessas possibilidades encarnando nele. E as possibilidades que ele pegou foram as más, porque as boas Deus já tinha usado, criado. Ele era um vigilante para não deixar as más entrar pelo reino de Deus. E ele quis fazer um reino paralelo. Por isso que quando você peca, você está escolhendo uma possibilidade ruim e Satanás tem o direito sobre você. Por quê? Porque ele se tornou o rei das trevas. O rei é dono daquilo que ele tem de reinado. É bem simples. As pessoas não vão no inferno porque são boas ou más, como diz o pastor João. É porque escolhem não amar a Deus ou escolhem ouvir o inimigo e aceitar o que ele diz, ou gostar das coisas que ele oferece. E não consultar o coração de Deus para amar a ele e gostar das coisas que Deus gosta. Por isso que Jesus falou para Pedro,
para trás de mim, Satanás, você não tem consideração, você não tem prazer nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. Que são as coisas dos homens? Né? Sexo, luxúria, maldade, poder, essa coisa toda que vai tudo virar com massinha. Tudo. E conforme é o nosso coração, né, Deus forma aquilo que nós desejamos. Então, nós temos que ter um coração puro, porque lá no céu nós vamos herdar as coisas conforme o desejo do nosso coração, porque é assim que Deus fez para ser. Então, precisamos elaborar um coração cada vez mais puro, para desejar cada vez coisas melhores, para que as coisas sejam boas para nós mesmos. Tá bom? Então, é isso.